E aí galera sensacional que curte o meu canal, obrigado aí por você estar aqui mais uma vez assistindo. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre as vozes verbais. Pessoal, na língua portuguesa as vozes verbais são três: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Há um grupo de gramáticos que falam sobre uma voz chamada de voz neutra. A voz neutra seria aquela voz na qual não existe uma ação verbal. Por exemplo, João é inteligente. Como esse verbo é um verbo de ligação, é o verbo ser, alguns gramáticos apontam isso como uma voz chamada de voz neutra. Então, se cair em alguma prova, você já sabe também da existência disso. Mas, em essência, como as vozes verbais consistem na relação entre o sujeito e o verbo da oração, as vozes verbais, a rigor, são três vozes verbais, beleza? A primeira voz é chamada de voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. Pessoal, olha essa frase daqui. O menino comeu feijão no almoço. Pega o verbo, começa sempre pelo verbo. Comeu. Quem é que comeu feijão no almoço? Coloca a pergunta aqui, ó. Quem é que, o que é que? Porque assim você achará o sujeito da oração. Quem é que comeu feijão no almoço? O menino. Ora, o menino é o sujeito dessa oração. O menino pratica a ação de comer? Pratica essa ação verbal? Sim, pratica. Se o menino pratica essa ação verbal, a voz é chamada de voz ativa. Vamos para outro exemplo? Uma pegadinha que ele pode colocar lá é essa daqui, ó. Gabriel caiu no chão. Pega o verbo, sempre pelo verbo. Caiu. Quem é que caiu no chão? Gabriel. Gabriel, portanto, vai ser o que da oração? O sujeito da oração. Eu sei que aqui pode haver uma confusão. Gabriel caiu no chão, dá uma ideia de que ele está sofrendo a ação. Ele pode sofrer fisicamente, mas verbalmente ele pratica a ação de cair. Então a voz aqui também é uma voz ativa. Eu tinha estudado verbo. Quem é que tinha estudado verbo? Eu. Eu pratico a ação de ter estudado verbo. Então, o sujeito pratica a ação. Todas as vezes em que o sujeito pratica a ação, essa voz é chamada de voz ativa. A segunda voz verbal é chamada de voz passiva. E a passiva é legal, porque a passiva pode ser dividida em passiva sintética ou então em passiva analítica. A passiva sintética, olha esse macetezinho aqui, sempre vai ter o se. Não existe voz passiva sintética sem o se. Esse se, inclusive, é uma partícula apassivadora. Olha bem, abre-se a janela. Quem é que abre-se? Ou o que é que abre-se? A resposta é a janela. A janela, portanto, é o que da oração? O sujeito da oração. E a janela pratica a ação de abrir ou ela sofre? Ela sofre essa ação. Abre-se a janela. Esse sujeito, ele não é um agente, ele é um sujeito paciente, ele sofre a ação. E esse sizinho, o que é que esse sizinho é? Partícula apassivadora. Observe, alugam-se salas comerciais. Quem é que aluga-se? A resposta fica meio obscura, meio difícil, mas se você perguntar o que é que aluga-se, a resposta vai ser salas comerciais. Salas comerciais, portanto, é o sujeito da oração. Se as salas comerciais são um sujeito e não praticam a ação, sofrem. Portanto, nós temos uma voz passiva, mas ela é passiva o quê? Sintética. Olha quem está aqui, a partícula passivadora. Exatamente. Cara, a outra voz passiva é chamada de voz passiva analítica. Se na voz passiva sintética eu sempre tenho o se, na voz passiva analítica eu sempre precisarei ter dois verbos. Um desses verbos tem que ser o verbo ser. E o outro verbo precisa estar no particípio. Observe, feijão foi comido pelo menino hoje. Eu tenho dois verbos aqui. Eu tenho um verbo ser e o outro verbo comido. Foi comido. O que é que foi comido? Feijão.
Feijão, portanto, é o sujeito da oração. E esse sujeito não pratica, esse sujeito recebe a ação de ser comido. Aqui há inclusive um cara novo, pelo menino, que é o cara que pratica a ação na voz passiva analítica. Ele é chamado de agente da passiva. Por que agente? Porque é o cara que age, vem do verbo agir. É o agente dessa voz passiva que existe na passiva analítica. Perceba, por isso que aqui, ó, Gabriel caiu no chão. Quem é que caiu no chão? Ah, Rodrigo, eu acho que o sujeito sofre ação. Então você acha que essa voz é passiva. Só que para ser passiva, ela precisaria ser passiva o quê? Sintética. Ou então passiva o quê? Analítica. Ela não pode ser passiva sintética. Por que não pode? Porque não tem a partícula passivadora, percebe? E nem passiva analítica, porque não há dois verbos. Um sendo o verbo ser, mais um verbo no particípio, terminado em ado ou em ido. A terceira voz verbal é chamada de voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e ao mesmo tempo que pratica, ele sofre ação. Por exemplo, se você diz, Rodrigo riscou-se. Quem é que riscou? Rodrigo. Ele pratica a ação de riscar. E quem é que sofre a ação? Rodrigo também. Rodrigo pratica a ação e Rodrigo sofre a ação. Portanto, a voz é reflexiva. Observe, o professor riscou-se. Quem é que riscou-se? O professor. É o sujeito da oração. Esse sujeito pratica ação, mas ele também sofre. E esse pronomezinho aqui não é uma partícula passivadora. Esse pronome é chamado de pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Galera, então essa foi a nossa aula de hoje. Na ativa, o sujeito pratica ação. Na passiva, sofre. Lembre-se, passiva pode ser sintética ou passiva analítica. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre ação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte aqui. Se não gostou, descurte também, tá ok? Comenta aqui, seus comentários são muito importantes para que nós possamos fazer um trabalho cada vez melhor. Se você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal para que eu possa ajudar você a conquistar seus objetivos aí. Espero que você se dê bem na sua prova amanhã. Espero que você se dê bem na prova do concurso. Espero que você se dê bem no Enem. Um forte abraço. Um abraço sensacional, galera, para você.